Damos início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar também pela internet, no portal TV Comunitária, tudo junto, sem acento, .rio, que é o novo domínio aqui da nossa TV Comunitária. Aquele antigo continua funcionando, que é o tvcrio.org.br. Mais uma vez, estamos aqui com o professor José Carlos de Assis, que coordena o movimento pela democratização do Congresso Nacional nessas eleições de 2018. Professor, obrigado pela sua presença. O que você pode falar aí para o nosso público sobre como esse movimento vai colaborar e ajudar a população, os eleitores em particular, a ter uma boa atuação no dia 7 de outubro? Moisés, muito obrigado por essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: esse movimento, ele vem num momento de degradação geral das instituições no Brasil. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, né? A Procuradoria da República, a Polícia Federal, quer dizer, há um derretimento geral de instituições. Como é que isso pode ser revertido? A única forma de reverter isso é pela própria política, quer dizer, é o Congresso Nacional. Nós não temos outra saída, porque as outras instituições não são, quer dizer, o Executivo não é confiável em matéria de você regenerar o sistema todo, né? O Judiciário é um órgão burocrático, não é eleito, né? Quem é eleito é o Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional pode atuar no sentido da sua própria regeneração e na regeneração dos demais das demais instituições. Não tem saída, quer dizer, é isso ou é um caos generalizado permanente. Quer dizer, o caminho nosso é o caminho da reconstituição do Congresso Nacional. Nós estamos chamando de democratização do Congresso Nacional. A República é composta de 3 poderes: o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Esse movimento compreende que o Legislativo é o instrumento de entrada de uma mudança que vai atingir todas as outras instituições da República? É exatamente isso, quer dizer. E é muito difícil, eu reconheço que é difícil. As pessoas chegam e dizem, mas isso é quase impossível, porque esse Congresso aí está comprado e o outro Congresso que vem vai ser pior do que esse. É verdade. Se a gente não fizer nada, vai ser assim. Então, o que eu respondo normalmente é dessa forma, quer dizer, se você não ficar na sua zona de conforto e não fizer nada, o mesmo Congresso de agora vai se repetir no próximo ano, não tem jeito. E vai ser mais 4 anos de caos nas instituições brasileiras. A democracia é um pouco também resultado, né, da participação da sociedade, né? É um reflexo dessa participação. O senhor avalia que o derretimento das instituições, em particular do Legislativo, tem a ver com a pouca participação política da sociedade, participação? Claro, tem a ver com a pouquíssima participação política. Nós perdemos todas durante esse governo Temer por causa da pouca participação política da sociedade. Isso foi dramático. Você se lembra muito bem que a cada eleição importante que a gente tinha era um horror. As tentativas de mobilização eram fracassadas, né? Você via assim, as grandes centrais sindicais, nada, não acontecia nada, né? Mesmo as maiores, CUT, né? CTB, então não acontecia nada. Por quê? Por uma incapacidade total de mobilização da sociedade. Então, nós temos que fazer agora é tentar mobilizar isso, né, mobilizar essa sociedade, no sentido de evitar a continuidade desse processo terrivelmente inútil, né? É uma situação inútil para para a mobilização social, né? Agora, se a gente analisar mais profundamente, professor, o senhor que é um escritor, já está chegando aos 30, né? Isso, quase 30 livros, etc. Um leitor profundo da realidade e do desenvolvimento da civilização. Quais são as questões que têm a ver com a diminuição da participação? A modernidade, a pós-modernidade, chamada aí pelos cientistas sociais,
Isso tem dificultado a mobilização em geral das pessoas? Não, eu acho que é fundamentalmente a manipulação da imprensa, a grande imprensa. Essa que é fundamental para a desmobilização. A imprensa está substituindo a capacidade de pensar das pessoas. As pessoas estão sendo distraídas por uma imprensa desengajada, que não tem nenhuma discussão para valer das questões políticas brasileiras e das questões políticas mundiais. Esse é um processo que não é só brasileiro, é do mundo todo. Quer dizer, a tentativa nossa é muito complicada, mas é a única possível, de você evitar a continuidade desse processo de banalização da sociedade, da banalização dos temas sociais, né, e de manipulação da sociedade. Quer dizer, isso é terrível. Agora, professor, essa mídia que o senhor citou aí, a imprensa em geral ou a mídia em geral, elas são instrumentos de uma maneira de fazer a comunicação que já data de muito tempo, que é a televisão, na maneira como ela é organizada, nos veículos impressos, revista e principalmente jornais, que estão com decréscimo de tiragem, eles ainda mantêm um papel muito desagregador no sentido da participação da sociedade? Eu acho que a mídia televisiva mantém esse papel de uma forma crescente, porque ela assambarca o interesse das pessoas. As pessoas, é muito fácil você ver televisão. Você não faz esforço nenhum em ler. Para ler, você faz algum esforço, né? Para a televisão, não. Você senta ali na frente da basta ter um ouvido assim para ouvir e pronto. Exatamente. Né? Isso, você não precisa de descobrir ali, quer dizer, os termos, etc., tal, como se fosse numa leitura. Exatamente. Eu percebi aonde você está querendo chegar, quer dizer, como é que você sai disso. Eu acho que é muito difícil realmente sair disso. Mas é nos processos de crise. É nas grandes crises que você vai sair disso mesmo. Quer dizer, nós estamos passando pela maior crise de nossa história. Crise social, econômica e política, né? Aí eu acredito que as pessoas vão sentir, quer dizer, hoje você já sente na rua isso, um desconforto das pessoas com a incapacidade de ver o que vem aí em termos políticos, né? Eu estava comentando que o meu porteiro me pergunta em quem eu devo votar para o presidente. E eu não sei. Eu sou, né, economista, sou jornalista, sou professor, sou doutor, sou mestre e não sei em quem votar. Isso é incrível. Nós nunca tivemos uma situação dessa. Eu não tenho como orientar o cara a votar, senão se eu próprio não quiser ser um manipulador. Então isso é terrível, né? Vai, de qualquer forma, quer dizer, isso vai suscitar nas pessoas uma reação, né? Isso chegou a um ponto tal que vai suscitar uma reação oposta, que é o processo dialético, que a gente chama de processo dialético. É dessa forma, quer dizer, você chega a um limite e aponta para o caminho, para o limite oposto, né? Eu acho que é por aí que a gente vai, de um ponto de vista assim, filosófico, né? E na prática, quer dizer, é isso que a gente está vendo, quer dizer, as pessoas estão procurando saber, não tem imediatamente uma resposta, mas vão dar, na prática, alguma resposta. Quer dizer, nós estamos, a situação que a elite e as classes dominantes puseram no Brasil é inacreditável o que fizeram, nos deixaram sem opção, né? Você vê os mais ou menos não têm condição de ser eleitos, né? A maioria não tem condição de ser eleito, né? E mesmo os mais ou menos não conseguem ter uma posição firme para ser eleito. Então, que situação que vamos acreditar, que vamos enfrentar? Nós vamos enfrentar uma situação provável entre o Haddad e o general, né? Se o Bolsonaro não aguentar, provavelmente não aguenta, não sei se vai aguentar, ninguém tem bola de cristal nisso, mas de qualquer forma, se for ele ou se for o general, vai ser duas posições extremas. Como que a gente vai sair desta? Eu vou até voltar a esse assunto daqui a pouco para dizer o seguinte: o que a gente está achando que tem que fazer para sair dessa, né? Não é só a questão do site que a gente criou, né? A questão
os comitês para a democratização do Congresso que a gente criou, né? Mas também uma perspectiva mínima de pacto social. A sociedade tem que ser pactada. As pessoas têm que ter um mínimo, uma base mínima de acordo. Porque senão é a zorra total. Você não tem nenhuma âncora. A sociedade fica sem âncora. O fato de você ter instituições derretidas significa que a sociedade perdeu as suas âncoras de referência. Então, como é que reconstitui isso? Reconstitui isso do ponto de vista político, pela reconstituição do Congresso, e do ponto de vista mais amplo, social e também político, por um pacto, né? Por um grande pacto na sociedade. Agora, veja, me chamou a atenção que o senhor não falou das novas mídias, certo? Falou só da mídia mais antiga, a mídia televisão, no sentido da programação horizontal, da programação linear, que tem os seus horários fixos para as pessoas assistirem, etc. Mas o senhor não fez uma referência às novas mídias, principalmente calcada na internet, que tem feito um contraponto a essa mídia mais antiga. Tem feito mudanças de comportamento, seja em todo o mundo e em particular aqui na luta política no Brasil. Como é que o senhor vê a participação dessa nova mídia nessa luta política? Não falar nisso foi uma falha minha, porque existe, quer dizer, nós não estamos fazendo uma coisa abstrata. Você tem, quer dizer, a TV comunitária existe, né? A internet existe. Essas coisas estão aí e estão com alguma capacidade de mobilização da opinião pública, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, é muito difícil você, com essas novas mídias, enfrentar a mídia estabelecida, né? É a mesma coisa do Congresso Nacional, quer dizer, como é que você vai derrubar os 2/3 de vendilhões da pátria que estão no Congresso? É muito complicado. Eles que manipulam o dinheiro, manipulam as emendas, manipulam os cargos públicos, manipulam os ministérios. Então tem que ter alguma coisa quase mística para acontecer, que é fazer com que a sociedade acorde, né? É importante que você nunca fica numa situação absoluta, de controle absoluto pela mídia tradicional. Você tem as outras mídias como alternativa. Então, isso é fantástico, né? Isso é a saída que a gente vai acabar encontrando, né? Vai chegar um momento em que rompe-se o monopólio absoluto da Globo no Brasil. Porque o problema da mídia no Brasil, da grande mídia, é a Globo. Não é porque a questão da antipatia ou simpatia com a Globo, não. É porque ela é monopolista. Ela controla rádio, televisão e jornal. Isso não existe no mundo. Eu não sei se no México existe, não tenho certeza, porque é também muito monopolizado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. O New York Times não pode ser dono de uma televisão. A NBC não pode ser dona de um jornal. Agora, aqui pode tudo, quer dizer, a mídia pode tomar conta de tudo. É um monopólio absoluto. E acontece que, por exemplo, você tem outras televisões, né? Aparentemente, você tem uma situação não monopolizada, né? Não é verdade, porque as outras televisões temem a Globo, não querem concorrer com a Globo, porque tem medo do poderio da Globo. Então é uma situação concreta de monopólio, sem dúvida alguma, né? No levantamento feito pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um organismo da sociedade, de entidades e tal, se concluiu que 6 famílias dominam a maior parte da mídia e dos principais meios que têm mais audiência nessas mídias comerciais e de estilo não das novas mídias, certo? Televisão, rádio e jornais e revistas. 6 famílias, né? E eu diria que não é bem isso, é 1 mais 5. 1 mais 5, exatamente. E como você disse, realmente, a Globo exerce um poderio, inclusive meio mafioso, porque foi o que eles tentaram fazer, inclusive, com a Record, você lembra? Lembro. Quando a Record começou a assumir uma segunda posição de audiência
deslocando o Silvio Santos, o SBT e tal, eles caíram de pau no Bispo, caíram de pau na maneira como foi comprada, etc. Só que eles fizeram um contraponto à Record pela bancada que eles tinham no Congresso e tal, então acabou tendo... E até hoje eles têm rugas aí, né? Rusgas e tal. A Record denunciando que a Globo de São Paulo ocupava um terreno público, né, de uma praça, aí fizeram matérias e tal. Então, quer dizer, corroborando o que o senhor diz, realmente ela exerce um poderio e tenta intimidar as outras. Eu vou te contar uma coisa. Elas pegaram, por exemplo, o Luiz Nassif, que é um jornalista de super qualidade, né, quer dizer, um cara que eu reputo um dos melhores jornalistas do país. Ele sofreu uma perseguição, né, quer dizer, da revista Veja, etc., de uma coisa que ele até confessou em vários vídeos, que pensou, discutiu com a família para ver se ia continuar e tal, porque realmente era um troço massacrante. Não, vou dar para você um exemplo em pequena escala aqui do Rio. Você lembra do Jornal do Brasil, na grande era do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era o grande formador de opinião do Brasil, era líder absoluto em termos de imprensa escrita, né? Se impunha nacionalmente nessa função. Mas o Jornal do Brasil tinha a base do financiamento do Jornal do Brasil era o pequeno anúncio, tá certo? Ele anunciava até empregada doméstica, na primeira página. Foi reduzindo simbolicamente, mas na verdade o grande anunciante dele, que era um bom anúncio, que é um anúncio à vista, você paga adiantado, tá certo? Bom, o Globo entrou uma concorrência pelo pequeno anúncio, jogando o peso todo da televisão. Tomou... E fazendo uma coisa casada, né? Exatamente. Você põe aqui e ganha ali de graça, você ganha uma semana no outro. Tal. Exatamente. O que ele fez? Ele destruiu a base de financiamento do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, algum tempo depois, quebrou. Por outros caminhos também, mas basicamente... E eles vieram com a revista, depois lançaram a época, e você vê que abriu concordata, né? Foi, falir, e até oferecer a Veja, a TV Globo. E a Globo não quis comprar a Veja e tal, porque eles têm... Mas deixa eu perguntar, voltando ao assunto, porque eu procurei explorar um pouco essa questão da mídia, porque, como você mesmo falou, é fundamental para a questão democrática do país, essa questão. Mas vamos voltar. Você aí resgatou o papel importante das mídias, das novas mídias, em particular da internet, YouTube, sites, etc. Tanto é que a campanha do movimento pela democratização do Congresso é pela internet, exatamente, através de um site. Então, as pessoas, no horário eleitoral, eu queria que o senhor respondesse, no horário eleitoral, os partidos distribuem o tempo maior é para os presidentes, os candidatos a presidente e senadores. Para os deputados federais fica um tempo, não diria que é um tempo pequeno, mas como é muito deputado, então acaba as pessoas aparecendo assim, eu sou Enéas, como o Enéas fez naquela época e tal. Era o seguinte, eu sou Edivaldo da Silva, número tal, o Brasil tem que ser assim e tal. Então isso acaba criando uma certa, para a população, né? Eu não me informo nada, como é que eu vou escolher esse deputado? Então, qual o esquema que vocês montaram para as pessoas serem esclarecidas? Qual é a dica que você dá para o eleitor para escolher os parlamentares? Bom, nós estamos fazendo o seguinte. Fala para eles. Em primeiro lugar, a gente está levantando a forma como votaram no período Temer. Expomos isso na internet, tá certo? Como cada um dos deputados votou. Isso me tira a necessidade de eu exercer um critério, um juízo crítico em relação a um por um. É objetivo. Fulano de tal, como é que votou a reforma trabalhista? Como é que votou a entrega da pré-sal? Como é que votou o orçamento zero? Está lá no site, né? O site chama-se frentepelasoberania.com.br. Frentepelasoberania.com.br. Então, o que ele vai encontrar lá na frente pela democracia? A primeira coisa que ele encontra é uma lista dos deputados federais e como eles votaram durante o período Temer.
Então o cara tira as próprias conclusões. Fulano de tal, como é que votou? Votou desse jeito. Então o cara vai tirar a conclusão dele. Não vou manipular, não tem manipulação, nós não vamos dizer que o cara é bandido, não vamos dizer nada. O cara que vai tirar a conclusão dele. Segundo lugar, isso resolve o passado, tá certo? Como é que o cara fez no passado. Como é que nós vamos resolver o futuro? O futuro é o seguinte, nós criamos um decálogo de compromissos que os candidatos... Decálogo são 10 itens. 10 itens, 10 compromissos que o sujeito vai assumir para o futuro. Quer dizer, se eu for eleito, eu vou cumprir esses 10 compromissos. Então está lá também no site, esses 10 compromissos. Você pode dizer o seguinte, mas se o cara trair, olha, se eu for trair, o que eu posso fazer? Qualquer um pode trair, né? Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, porque vai ser um compromisso solene que ele vai assumir perante a sociedade. Ah, então a frente, deixa eu entender, a Frente pela Soberania está procurando os candidatos, é isso? Está procurando. E assumindo, para eles assumirem o decálogo. Exatamente. Nós chegamos, convidamos eles a subscreverem o decálogo. Né? As principais funções do site são essas. Agora, continua sendo um site com artigos de primeira linha, quer dizer, artigos excelentes de economistas, cientistas políticos, essa coisa toda. Está lá. Né? Agora, professor, como é que esse movimento está espalhado pelo Brasil? Como é que os eleitores podem acessar isso em todos os lugares e tal? Nós estamos criando comitês em todo o Brasil, comitês pela democratização do Congresso. Nós vamos ter nós vamos indicar, né, sugerir candidatos em todo o Brasil. Todo o Brasil. Através... Uma semana antes da eleição? Ou... Por aí, quer dizer, 10 dias, uma semana antes da eleição. Então o cara vai encontrar lá informação, tudo objetivo, quer dizer, tudo sem nenhum critério subjetivo. Quer dizer, tudo, né? E a ideia, portanto, é essa, quer dizer, então você ter o passado, ter o futuro. Né? Isso, basicamente, é a forma como a gente vai enfrentar as eleições e enfrentar os vendidos. Nós não vamos usar essa expressão para não ter problema. Mas o senhor está pronto, com a energia reforçada, para fazer esse papel de Davi contra o Golias? Vamos, nós estamos todos prontos. Esse grupo está todo pronto. Tem em São Paulo, tem em Minas, né? Tem um pessoal muito bom do Síndice de Receita, que está fazendo coisa similar a gente, em termos de levantar o tipo de os parlamentares como votaram no passado. Então, é uma mobilização importante. Quer dizer, o Whittaker, aquele Chico Whittaker, que é o cara aqui do Tribunal da Liberdade em São Paulo, um cara ligado à Igreja Católica, está fazendo a mesma coisa, dizendo quem são os deputados que a gente pode confiar. Nunca houve esse tipo de mobilização no Brasil. Nunca. Tá certo? Uma coisa organizada. É uma semente importante, né? Quer dizer, que vai já dar fruto em 2018, mas é uma coisa que se preocupa exatamente com a mobilização da sociedade, exatamente. Conscientização, não é isso? Exatamente. E nós queremos 50% mais um do Congresso. Porque tem uma outra coisa importante nisso, é o seguinte: se conseguirmos 50% mais um do Congresso, é irrelevante quem vai ser presidente da República. Nós temos uma situação tão dramática na presidência da República que a gente não sabe o que fazer. Então, mas isso, quer dizer, se a gente conseguir 50% mais um de parlamentares decentes, de parlamentares comprometidos com o interesse público, com o interesse nacional, nós conseguimos neutralizar qualquer besteira que vier do Congresso. Muito bem, professor. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós estamos encerrando a entrevista com o professor José Carlos de Assis, que coordena um grupo grande de intelectuais, de pessoas militantes da sociedade, pela democratização do Congresso Nacional agora nas eleições de 2018. O site é www.frentepelasoberania.com.br. Professor, o senhor vai ter 1 minuto e meio aí olhando para esses eleitores, nossos telespectadores, para mandar a sua mensagem final, um resumo aí,
como o eleitor deve se comportar a partir de agora para se preparar para o dia 7 de outubro? Essencialmente, se informar. Se você estiver bem informado, não conseguirão te manipular. Então, o serviço que nós estamos prestando através da frentepelasoberania.com.br é um serviço basicamente de informação. Dizer para você quem são os deputados federais no passado, né, os que foram do período Temer, e quem são aqueles que se apresentam como candidatos do futuro. Né? Essa que é o objetivo fundamental da gente. Então, informação, base da própria democracia. E informação de qualidade. Aqui é o professor José Carlos de Assis, jornalista, que iniciou uma série de reportagens investigativas bem antes dessas que a gente tem visto aí na mídia há algum tempo atrás. O professor já escreveu quase 30 livros sobre economia, certo? O professor tem uma experiência enorme na política também. Então, www.frentepelasoberania.com.br. Se informe, lá tem as informações sobre os parlamentares, em quem eles votaram nesse último período aí do governo do Temer, e você pode tirar a sua conclusão e fazer a sua intervenção no dia 7 de outubro. Obrigado por sua paciência e por sua audiência. Você pode acompanhar a TV Comunitária pelo portal TV Comunitária sem acento, tudo junto, .rio, ou pelo tvcrio.org.br, que está aí no rodapé da sua televisão. Muito obrigado a você também. Até a vista. Tchau.